Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Casemiro, sou pastor evangelista aqui na nossa igreja, Ministério Plenitude da Bênção Evangelho de Cristo, nossa religião evangélica. Estamos aqui num espaço improvisado, né? Então aqui a gente faz aqui as nossas mensagens, nossas palavras. Então vamos fazer aqui bem uma mensagem, né? Então vamos ensinar sobre o conteúdo do livro, o que o livro, né, aborda, né? Então, também aí quem é estudante de teologia, né, eles têm uma coisa chamada ali panorama bíblico, né? Então, o que o livro vai abordar, o que o livro vai ensinar? Então, vamos falar basicamente disso, né? Então, o livro é Neemias, né? A maravilhosa história bíblica da reconstrução. Então, o livro que a gente vai abordar hoje, né, vai ser o livro de Neemias, né? Então, o livro de Neemias, ele contém 13 capítulos e 406 versículos neste livro, né? Então, os propósitos do livro seria o quê? Registrar os acontecimentos relacionados à reconstrução dos muros de Jerusalém por um remanescente de exilados que havia voltado para sua terra natal, e os acontecimentos relacionados ao novo compromisso dos exilados e a sua obrigação da aliança, mostrar indivíduos, comunidades por meio dessa história como ter uma vida reta, né, com Deus. Então, aqui o objetivo desse livro vai falar da reconstrução aí dos muros de Jerusalém. Também existem ensinamentos, lições sobre a liderança, vai falar dos exilados, né? Então, neste livro, o conteúdo, né, seria esse, né? Então, vamos continuar, né? Perspectiva do autor. O tom de relato e testemunho ocular do livro confere a esse um senso de proximidade. O autor tem grande consideração pela importância das pessoas comuns de uma sociedade, mas fica ainda mais impressionado com a maneira como líderes decisivos e talentosos como Neemias e Esdras mobilizam o povo a ter comportamentos corretos. Então ele apresenta esses dois homens para admiração e imitação, né? Então o objetivo do autor, nesse caso o líder, né? Então ele quer que as pessoas andem uma vida reta, quer que ande, né, de acordo com a lei, né? Então foram líderes, né, muito importantes, né, líderes que, né, muitas das vezes os líderes trabalham nessa área comportamental do comportamento humano, prega sobre a homossexualidade. Homossexualidade são alguns temas que alguns líderes eles pegam no pé, a vida moral, né, a moralidade. Então são coisas que a liderança aí, prega, fidelidade, ser fiel no casamento e em outras áreas também, né? Público-alvo implícito, os judeus da época pós-exílica, cuja vida perpetuada de aliança remonta à sobrevivência do remanescente, que retornará a Israel e mantiver a prática da fé judaica. Além disso, pessoas de fé que podem ver princípios eternos de uma vida da comunidade de crentes, em particular em um momento específico da história. Também praticar, né, ali a fé judaica, a fé cristã. Então a prática da oração, ir ao culto, ir à igreja é importante. Você ter uma fé, uma religiosidade, né, seja umbandista, candomblessista, né, depende aí, satanista ou luciferiano, né? No Brasil é mais popular religiões afro-brasileiras, né? Então existem outras religiões também, mas é importante que a pessoa venha ter uma fé, uma religião, a igreja católica, né? Quem é católico, é importante você ter uma espiritualidade, né? Ou não, né? Ou aqueles que são ateus também, que não creem em nada, não creem em Deus. Então depende aí de cada um, né? O que unifica o livro, o restabelecimento da vida religiosa e civil na terra do povo de Israel. É o remanescente que retornou à terra natal após o exílio, figura dominante de Neemias, Esdras, o tema da restauração do muro e da adoração da aliança e da
obediência, né? Então, uma vida religiosa, também a parte civil, né, na comunidade. Então, quer dizer que também o homem é um ser social, né? Não é somente dentro da igreja, tem do lado de fora também, né? Então, tem a influência evangélica na política, tem outras áreas, a área social, né? Então, essa área social é importante também que o pastor ou o ministro ou teólogos, né, também venha participar, porque a igreja não é só dentro da igreja, né? Também tem um lado de fora, né? Então, o trabalho social ele é importante aí que os pastores que são teólogos que pudessem trabalhar, né, nesse sentido, ou não, né? Depende de cada um, né? Então, aqui vai falar da adoração e da obediência, né? Então, são alguns temas também aí que pastores ou líderes, né? Os líderes eles pregam adorar a Deus, esse tipo de coisa, obedecer, obediência, são alguns temas bíblicos que eles pegam no pé, né? Características especiais. O intuito documental de registrar fatos, figuras narrativas em primeira pessoa ao longo de grande parte do livro, um retrato vivido dos principais acontecimentos, as pessoas trabalhando no muro com ferramentas em uma mão e com armas na outra, né? A leitura da lei para o povo e 7 pedidos de Neemias para que Deus se lembrasse de algo. Desafio para o leitor ou professor desse livro, né? A necessidade de extrair significado de 5 listas inventárias. A distância que há entre o mundo de Neemias e a nossa própria época e localização. Como resolver os desafios, né? Há 2 boas abordagens ali, se imagina. O presente nos acontecimentos narrados do livro. Observa a importância do fato de uma religião bíblica, a oposição a religiões construídas sobre a história fictícia, né? Então, aqui no tempo de Israel era necessário ali, né, uma religião que seja uma religião bíblica, apegado à palavra de Deus. Então, a Bíblia é importante, né, também aí para a sociedade, né, num cunho social, né? Também impactar, né, a questão civil, né? Quer dizer, a sociedade ali na época, né? Então era importante também influenciar, né? Influenciar a sociedade. Os cristãos aí, ou líderes, né? Então influenciar, o líder ele influencia. Por exemplo, o líder fala assim, olha, irmão, vamos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos fazer caridade. Enfim, ele pode influenciar, ele faz uma faculdade ou coisa, então um líder que é líder ele influencia, né, as pessoas. Então tem alguns líderes que são ativistas, né, então devem influenciar a política, em outros segmentos, em outras áreas, tem que ter a influência aí, né, a motivação, né. Alguns, aliás, exortar, né, também entendemos como motivar, né. Uns falam assim, não, irmão, é repreender, né, mas exortar é motivar, aquela pregação motivacional, né. Então existem tipos de mensagens, né. Tem ensino, doutrina, mensagem profética, né? E outros tipos de mensagem, né? Então, as mensagens elas são importantes, né? Então, exortar é motivar, aquela mensagem motivacional que você sai cheia de fé, né? Ou de otimismo, né? Então, quer dizer que você ouve uma palavra, ela já te dá um ânimo, você se anima. Quando escuta uma mensagem, uma palavra de Deus, então ela contribui com a sua fé. Está desanimado, para baixo, querendo desistir, se matar muitas das vezes, então quer dizer que a palavra ela te dá vida, ela alimenta, né? Então a vida na palavra, então a palavra ela dá vida, aviva a fé da pessoa, né? Deus entra no fluxo do espaço-tempo da história, a leitura das narrativas exige uma jornada de ideia e volta, primeiro ainda de seu próprio tempo, o espaço ao mundo antigo e depois, por meio da construção de uma ponte, uma jornada de volta, seu próprio mundo. Neemias nos contando o que aconteceu, como o que acontece na vida dos crentes, né? Então ele também vai falar sobre o que acontece. Por exemplo, a reconstrução dos muros de Jerusalém também representa a vida das pessoas. Tem de pessoas que precisam ser reconstruídas, precisa ser refeita, né? Então reconstruir, né? Concepções erradas mais comuns sobre este livro, né?
que a importância da história se perdeu há muito tempo, em que, portanto, você precisa tornar-se um especialista em história antiga para que o livro possa interessar-lhe, né? Então, para que outras ciências também que são necessárias, a história, né? Então, aqueles que gostam da história antiga, né? Então, história da Grécia, né? História dos romanos, né? Então, quer dizer, você pode ensinar com mais propriedade este livro de Neemias, né? Como historiador Herodoto, né? O Herodoto, né? Tem um livro que chama que ele é o pai da história, né? Então, alguns livros aí, esse historiador, então ele, né, também vai falar da Grécia, né, da Roma, né? Então, quer dizer, alguns historiadores aí, é importante também o pastor que é teólogo, né, conhecer aí esse historiador, né? Como também no livro de Esther, também ali vai citar nos comentários bíblicos Herodoto, né? Então o Heródoto ele é importante aí, quem gosta de leitura, de ler, ou é intelectual, né? Então um historiador aí essencial aí também para poder compreender essa questão da história. Então a história é importante, né? A gente ter conhecimento. Que o livro é essencialmente um manual, né, de administração, também fala, né? Ele aborda a administração no livro de Neemias, né? A questão administrativa, né? Até ele tem texto ali que eles fazem uma coleta do dízimo, né? Mas esse dízimo é para poder fazer as coisas ali no reinado, o imposto, né? O dízimo é 10%. Então eles coletavam dízimo, fazer alguma obra, alguma coisa do tipo, igual no templo, né? O templo ele coletavam-se o dízimo da nação toda, então era no templo que eles coletavam. Então do dízimo também eu creio que era usado no governo, né? Como o templo estava na mão do governo, então o governo usava esse dinheiro, o dízimo, esse imposto, para poder fazer as coisas ali no reinado na época, né? O livro de Neemias é um diário de um general, relatório de um governante e o rogo de um homem para receber crédito de seu Deus. Para se lembrar de suas boas obras, uma mistura de registro com negociação de nacionalismo com religiosidade, um conto sobre boa administração, coragem, desonestidade também, sobre a renovação física e moral, e uma memória. Esse é um livro de relatos diretos de posição religiosa. Neemias espera evitar o castigo futuro, insistindo para que o povo obedeça a Deus e lembrando Deus de suas promessas. E redação, caso o povo volte aos seus caminhos, para Neemias a história era resultado de Deus e o homem respondendo, o outro como pai e filho, como mestre, né, e servo. Aqui é uma citação, eu creio, de um teólogo, né, americano, Anne, uma teóloga, né, o Roy foi uma escritora, né. Então aqui é sobre o livro de Neemias, né. Uma das ideias erradas que o mundo inclui no contexto cristão inculcou em nós que a Bíblia é basicamente um livro de ideias teológicas, né? De ideias a que fomos levados a pensar que precisamos buscar em nossa mente formas de detalhar as generalidades teológicas. Porém, o livro de Neemias, na verdade, a Bíblia toda, mostra o contrário disso. Nos apresenta pessoas reais ocupadas com atividades da vida, projeto de construção, armamento defensivo, liderança, gestão de pessoas, dinâmica de grupo, atividades religiosas e casamentos, isso, né? Embora o livro de Neemias tenha a mesma mistura de material narrativo e documental, listas, inventários e genealogias, Esdras ele possui um toque narrativo, mas evidentemente a reconstrução do muro se torna uma perfeita história de conflito, repleta de suspense e heroísmo. E a cerimônia de renovação da aliança do povo com Deus. E um dos grandes dramas da Bíblia, mesmo assim o material documental interrompe continuamente o fluxo narrativo, mostrando dessa forma o impulso histórico e burocrático do escritor. Um aspecto mais ser observado na história é que está pertence a um conjunto importante, a narrativa especialmente importante na literatura antiga, conhecida como história de retorno, assim como Odisseia de Homero, o livro de Neemias, como a história de pessoas voltando
para sua terra natal, qual precisa urgentemente de reconstrução e reorganização, né? Então ele cita aqui um livro, A Odisseia de Homero, né? Então aquele que é pregador, ministro do Evangelho, tem muitos livros, né? Então tem que ter livros, então incentiva também a pesquisa é importante. Então eu creio nas faculdades o conteúdo que é colocado, eles fazem pesquisa, né? Então eu creio que se colocasse na escola, o professor ali também tivesse o hábito de fazer pesquisa e poderia ter um conteúdo, né, de qualidade. Porque há tempo também para a pessoa poder fazer ali o planejamento, né, na escola, né, quando eu estudava, tinha a professora fazia um planejamento de ensino, de estudo, né, para poder passar para os alunos. Então eles poderiam fazer uma pesquisa, então eles teriam, né, um conteúdo com mais qualidade, né? Então aqueles que são pesquisadores, se fizeram um curso de teologia, então ali os teólogos eles fazem pesquisa, né? Então eles arrumam algumas obras e dali eles escrevem ali o conteúdo, né? Apesar que quando a pessoa faz um livro ali, ou o escritor que faz um livro, então ali também usa algumas obras para poder fazer aquele livro, né? Então seria interessante que os professores das escolas também fizessem pesquisas, né? Faz a pesquisa ali e passa para os alunos, né? A ter um conteúdo, né, de qualidade, apesar que o livro também ali é fruto de pesquisa, né? De uma pesquisa e nasceu aquele livro ali, né? Então usa algumas obras ali, né? Algumas obras ali e ele faz o livro, né? A história por trás do material variado, Neemias é a sequência da narrativa que lemos em Esdras. Esse fala de dois remanescentes que retornam. Neemias conta a história de um terceiro que volta cerca de 13 anos após o segundo. Assim como o livro de Esdras trata de dois eventos principais, o esforço para reconstruir o templo e o movimento de reforma com base no retorno da lei e da aliança, né? Então, um movimento, né, de reforma nos tempos de Neemias ou de Esdras, né? De reconstrução, de reedificar ali, né, a cidade também. Então, um movimento de reforma, né, de reformular, né. O livro de Neemias também fala de um esforço de reconstrução do muro da cidade, um retorno à obediência das regras, da aliança como Deus. Acontecimentos narrados em Neemias abrangem aproximadamente 15 anos. O elemento unificador fundamental é o mundo em que entramos ao assimilar o conteúdo do livro. E seguir a observação dos principais ingredientes desse mundo, tanto unificará a história e nosso pensamento, como nos dará indicações confiáveis relativas ao que é ensinado em Neemias. A lista a seguir apresenta alguns ingredientes do mundo histórico. Em vez de considerar a lista completa, pense apenas em alguns itens e adicionar o contexto de Neemias caracterizado pelos seguintes fatos. A cidade de Jerusalém arruinada e reconstruída, ponto central, né, da ação. Os israelitas realizaram grandes ações do clima, conflito interno e externo. A cidade de proteção representada por um muro físico, mas mesmo representada por um muro físico, era preocupação para todo o povo. As ideias de comunidade da aliança, a vida de aliança, duração coletiva, né, são preeminentes. A individualidade nomeada é importante, a liderança é vista como muito respeito, né, e obedecida, né? Então a liderança também, né, é uma coisa importante, como Neemias, né? Neemias tomava posição, a cidade estava destruída e Neemias ele se propôs a orar, não por ele, também pelas pessoas que seguiam ele, também ali na cidade, né? A cidade estava destruída, com problema, então quer dizer, o líder tem que tomar posição, né? Então tem que se posicionar, né? A liderança vista como respeito e obedecer ao relacionamento das pessoas com Deus é considerado o fator mais importante na vida. Ouvir a palavra de Deus é essencial para a vida pessoal pública do povo. Essa lista apenas sugere como identificação das principais características do mundo. Da história esclarece a unidade do livro e seus significados religiosos, né? Lugar e personagens centrais. O cenário mais importante são narrado em Neemias é a cidade de Jerusalém. Há uma cena noturna memorável de um peregrino solitário atravessando a cidade destruída, montando um cavalo. Recursão no muro é o principal evento da primeira metade do livro.
A cena central da segunda metade é a renovação da aliança em uma cerimônia solene, que ocorre em Jerusalém, bem como a dedicação do muro, né, da cidade. O elenco de personagens é uma mistura interessante. As listas de nomes daqueles que retornaram a Jerusalém mostram o papel importante e desempenho pelas pessoas comuns nesse livro, e também demonstram que Deus conhece cada uma delas. Pelo nome, a cena da reconstrução do muro, da renovação da aliança, reforça essa ideia. Encontramos aí na lista de nomes sacerdotes e levitas. Em diversos momentos da história, eles assumem uma função de liderança. Mais fundamentais ainda são duas figuras imponentes, Esdras e Neemias, os quais são os responsáveis pela maior parte da iniciativa nos eventos, até essa visão do autor sobre a importância dos líderes na vinda do povo e de Deus. Em relação à liderança, é importante entender que dois tipos de líderes são preeminentes nessa narrativa. Uma categoria é o governamental e outra sacerdotal e profética, né? Então, a importância do líder do governo, líderes governamentais, né, que vai trabalhar na nossa sociedade. Também a importância da liderança sacerdotal e da liderança profética, né, o sacerdote, o pastor ou o profeta, né? Então o profeta é importante também, porque o profeta ele traz revelações diretas de Deus, né? Então é importante termos profetas, né, no nosso estado, no Brasil, né? É importante a importância de ter profeta. Tem aqueles que não usam o cargo, né, mas também são considerados profetas de Deus, né? São necessárias para uma comunidade ideal, e Neemias aqueles que construiu o muro, Esdras é aquele que leu a lei, reúne aspectos políticos e religiosos que encontram o seu cumprimento final em Cristo, né? Vamos lá, doutrinas centrais. O que as doutrinas que o livro de Neemias ele vai ensinar? A aliança, o livro de Neemias é um manual sobre como o povo de Deus do Antigo Testamento vivia na aliança. Adoração, restauração da adoração correta em Jerusalém, a chave para a vida do povo da aliança. Santificação, restabelecimento da lei, um padrão para que os seguidores de Deus possam ter uma vida pura. Providência, proteção de Deus, conselho, comunidade inexperiente, né, do Israel havia retornado ao grande ingrediente da história. Então, isso aqui são algumas doutrinas que são ensinadas novamente: a aliança, adoração, santificação e providência. Então, são ensinadas no livro de Neemias, né? Então, né, vou deixar até aqui um pouco extenso, mas já deu alguma coisa, né? Pai eterno, que essa palavra, esse ensinamento aqui sobre o conteúdo do livro, né? O livro de Neemias são mais ou menos 13 capítulos, né? Então aqui a gente passou aqui um pouco de um conhecimento teológico. Pai eterno, que essa palavra, ensinamento possa, meu Deus, nos edificado, nos ensinar, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos abençoe sobre ti, levante o rosto e nos dê a paz.